De manhã cedo, o bombeiro George Tiafai tinha acabado de terminar um exaustivo turno de 24 horas no quartel. Exausto, mas aliviado por finalmente poder passar um tempo com sua filha, ele dirigiu até a casa de sua avó para buscar Madison, de 8 anos. Enquanto voltavam para casa, Madison de repente se lembrou de que havia esquecido algo importante no apartamento de sua mãe. Ao se aproximarem do conjunto residencial, uma sensação inquietante tomou conta dele. Um peso enorme se instalou em seu peito quando ele entrou. E naquele instante, seu mundo desabou. Ali, estendida no chão da sala de estar, estava o corpo sem vida de Shauna. Seu rosto mal podia ser reconhecido. Machucado, ensanguentado, espancado além da compreensão. A brutalidade era estarrecedora. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Este documentário se concentrará em Shauna Ann Castleton, que nasceu em 13 de março de 1966, em Salt Lake City, Utah, filha de William e Nancy Castleton. Ela era a segunda filha em uma casa grande e movimentada, crescendo ao lado de sua irmã mais velha, Paula, e de 5 irmãos mais novos. Em 1978, quando Shauna tinha apenas 12 anos, a família se mudou para a Pensilvânia devido ao trabalho de seu pai. A mudança foi significativa, mas Shauna a enfrentou com serenidade, adaptando-se rapidamente ao novo ambiente. Apenas 2 anos depois, em 1980, os Castleton mudaram-se novamente, desta vez para o norte da Virgínia. Naquela altura, Shauna já era uma adolescente, e tais transições poderiam ter sido difíceis para alguns, mas não para ela. O que realmente diferenciava Shauna era sua personalidade. Ela tinha uma energia efervescente, capaz de iluminar qualquer ambiente. Uma característica que a acompanharia por toda a vida. As pessoas eram naturalmente atraídas por ela por causa de sua presença calorosa e acolhedora. No trabalho, era conhecida por seus gestos atenciosos. Levava cupcakes para os aniversários dos colegas, deixava bilhetes de incentivo e fazia questão de que ninguém se sentisse esquecido. Sua genuína gentileza e calor humano deixavam uma impressão duradoura em todos que a conheciam. Para alguém tão dinâmica e cheia de vida quanto Shauna, não havia cidade melhor para chamar de lar do que Las Vegas. Aos 28 anos, em 1994, ela tomou a ousada decisão de se mudar para o vibrante deserto em busca de novas oportunidades. Inicialmente, conseguiu um emprego no departamento de cosméticos da loja de luxo Fifth Avenue. Embora gostasse de trabalhar com produtos de beleza e interagir com os clientes, Shauna logo percebeu que o varejo não era sua verdadeira paixão. Ela ansiava pelo ritmo da vida noturna de Las Vegas, a energia, a emoção, algo mais compatível com sua natureza extrovertida. Não demorou muito para que encontrasse sua verdadeira vocação. Shauna conseguiu um emprego como garçonete de coquetéis em um cassino recém-inaugurado, mergulhando em um mundo que parecia feito sob medida para ela. Com seu sorriso deslumbrante, sua inteligência afiada e seu carisma ilimitado, rapidamente se tornou uma das favoritas tanto entre os colegas quanto entre os clientes do cassino. Nos 11 anos seguintes, construiu uma reputação sólida como uma das funcionárias mais queridas do estabelecimento. No início dos anos 2000, ela já possuía uma renda impressionante, ganhando mais de $100 mil por ano, entre salário e gorjetas. Sua beleza natural, combinada com sua personalidade contagiante, fazia dela um ímã de atenção. Homens frequentemente a convidavam para sair, tentando conquistá-la, mas Shauna permanecia seletiva. Ela não se interessava por aventuras passageiras, esperava algo verdadeiro. Então, em uma noite fatídica, tudo mudou. Cerca de 1 ano após começar a trabalhar no cassino, Shauna cruzou olhares com um homem do outro lado do salão. Ele era alto, de ombros largos e incrivelmente atraente. Possuía aquela presença que chamava a atenção por onde passava. Seu sorriso caloroso e confiante chamou imediatamente a atenção dela, e a intensidade do olhar dele,
fez com que um arrepio percorresse sua espinha. O nome dele era George Chiafai, bombeiro do Departamento de Incêndio de Las Vegas. Desde o primeiro momento, havia algo elétrico entre eles. A conexão foi imediata e inegável. George não era apenas fisicamente impressionante, com seu corpo atlético, traços marcantes e mãos fortes e firmes de quem trabalhava salvando vidas, mas também possuía uma personalidade magnética. Seu charme era natural, seu riso profundo e reconfortante. Ele se comportava com a confiança tranquila de um homem que havia dedicado a vida a servir aos outros, arriscando a própria vida para salvar desconhecidos. À medida que Shauna o conhecia melhor, percebia que ele era ainda mais notável do que parecia. Após a formatura, ele havia estudado na prestigiada Academia Militar dos Estados Unidos e mais tarde serviu no Corpo de Engenheiros do Exército. Passou anos construindo escolas e sistemas de abastecimento de água em regiões pobres, enviando a maior parte de seus rendimentos para sustentar a mãe e a irmã com deficiência. Ele era altruísta, forte e compassivo. Uma combinação rara que fez Shauna se apaixonar completamente. Apenas um ano após o primeiro encontro, o romance intenso culminou no nascimento da filha do casal, Madison. A chegada da menina foi o momento mais feliz da vida de Shauna. A partir de então, suas prioridades mudaram completamente. A maternidade se tornou sua maior alegria, e ela dedicava cada momento livre à filha. Como Shauna e George tinham trabalhos exigentes e horários irregulares, Madison passava bastante tempo com a avó. Mas Shauna nunca desperdiçava um segundo. Sempre que ia buscá-la, enchia-a de carinho, compensando o tempo perdido com abraços intermináveis, histórias para dormir e sussurrados "Eu te amo". Todos os dias, ela se maravilhava com a sorte de ter uma família tão perfeita. Quando Madison completou 3 anos, George e Shauna finalmente se casaram em março de 2006. Os recém-casados realizaram uma cerimônia íntima no Havaí, apenas alguns dias após o aniversário de 40 anos de Shauna. Nos primeiros anos de casamento, Shauna e George pareciam realmente felizes. Eram devotados um ao outro, criavam a filha com amor e cuidado, e, por um tempo, a vida parecia seguir um roteiro de conto de fadas. Mas, como em muitas histórias, a felicidade tinha um caráter frágil, e não demorou para que surgissem rachaduras na vida aparentemente perfeita que construíram. A harmonia dos primeiros anos juntos começou a dar lugar à tensão e ao conflito. A mudança começou após o colapso financeiro de 2008, quando a crise econômica e imobiliária os atingiu em cheio. Como tantos outros, os Chiafai se viram lutando para se manter. Perderam uma quantia significativa de dinheiro, e junto com isso, veio uma mudança em George, uma transformação drástica e perturbadora. Antes um marido amoroso e solidário, ele se tornou amargo, ressentido e cada vez mais agressivo. Era como se o homem por quem Shauna havia se apaixonado profundamente tivesse sido substituído por um estranho. As dificuldades financeiras pareciam amplificar seus piores traços, transformando-o em alguém tomado por ciúmes e raiva. A princípio, Shauna tentou ser compreensiva. Ela sabia que os tempos eram difíceis e que o estresse estava no limite, mas não pôde ignorar como o comportamento de George para com ela havia mudado. Confiou a amigos que ele se tornara excessivamente crítico, observando cada pequeno detalhe do que ela fazia. Começou com coisas simples: olhares de desaprovação sobre como ela organizava a cozinha, suspiros irritados quando comprava algo pequeno para Madison. Mas rapidamente piorou. George passou a contar cada dólar que ela gastava, fazia comentários sarcásticos sobre suas decisões e diminuía seus esforços constantemente. Então veio o momento que destruiu o pouco de amor e respeito que ela ainda sentia por ele. Certa noite, enquanto Shauna se arrumava para o trabalho, George cruzou uma linha da qual nunca mais poderia voltar. Ele a chamou de mulher de reputação duvidosa. Um insulto degradante lançado bem na frente da filha do casal. Madison, ainda uma criança,
Observou em silêncio atônito, com os olhos arregalados de confusão e medo. Naquele instante, Shauna percebeu a extensão do ressentimento do marido. A raiva dele não se resumia às dificuldades financeiras. Tratava-se de seu próprio sentimento de inadequação. Ele não suportava o fato de que sua esposa agora era a principal provedora da casa. Seu orgulho ferido se transformou em uma insegurança insuportável. Em vez de lidar com isso de forma construtiva, ele descontava nela da pior maneira possível. À medida que o casamento se desintegrava, o comportamento de George tornava-se cada vez mais errático. Suas ações já não pareciam guiadas pela razão, mas sim por uma tentativa de impor controle. Para provocar a esposa, ele formou uma amizade improvável com um andarilho sem teto, um homem sem rumo e sem nada a perder. Sem consultar Shauna, George o convidou para trabalhar em sua propriedade, contratando-o para pequenos serviços. Esse homem, desleixado, imprevisível e perturbador, passou a ser uma presença constante na vida de Shauna. Ela frequentemente se encontrava sozinha em casa com Madison enquanto o andarilho ficava do lado de fora, realizando as tarefas que George lhe atribuía. Algo nele fazia sua pele arrepiar. Seu olhar demorava demais. Sua presença era invasiva, e havia uma ameaça silenciosa em seu comportamento que a deixava em alerta. Sempre que Shauna expressava suas preocupações a George, ele as descartava, dizendo que ela estava sendo paranoica. Parecia até sentir prazer no desconforto dela, como se alimentasse do medo e da insegurança que havia causado. A percepção a atingiu com força. Seu marido não se importava mais com o bem-estar dela. O homem que um dia prometera protegê-la agora parecia indiferente ao seu sofrimento. Shauna sempre sonhou com uma vida diferente. Uma casa acolhedora, cheia de calor, risadas e amor. Sonhava com um casamento baseado no respeito mútuo, com um marido que a valorizasse e com uma filha que crescesse cercada por apoio e carinho incondicionais. Mas, em vez disso, viu-se presa em uma situação onde a indiferença, o ressentimento e o controle haviam substituído o amor. O peso de tudo isso tornou-se insuportável. Com o passar dos meses, a esperança começou a desaparecer. Cada tentativa de reacender o que um dia existiu entre eles era recebida com frieza e distanciamento. Por volta de abril de 2012, Shauna havia chegado ao seu limite. Finalmente, tomou a dolorosa decisão de ir embora. Embora fosse uma escolha devastadora, ela sabia que era a única forma de proteger a si mesma e a filha. Concordou em compartilhar a custódia de Madison, esperando que, mesmo separados, George continuasse sendo um bom pai. E apesar de tudo, uma parte dela, aquela que ainda se agarrava ao otimismo, acreditava que talvez, com o tempo, pudessem consertar os danos. Shauna chegou até a tentar terapia de casal como último recurso. Mas foi lá, no consultório do terapeuta, que ela enfrentou a dura verdade. Tudo havia terminado. O homem sentado ao seu lado durante aquelas sessões já não era o mesmo que ela havia se casado. Ele não era mais o bombeiro gentil e apaixonado por quem ela um dia se encantara. Naquele verão, a vida de Shauna passou por uma transformação enorme. Ela canalizou toda a sua energia para o trabalho, destacando-se na carreira mesmo em meio ao turbilhão emocional. Mudou-se para um sobrado modesto, porém aconchegante, em Summerlin, Nevada, a apenas 30 minutos do cassino onde trabalhava. Não era a ampla casa de família que ela havia imaginado, mas era dela. O sobrado tinha entrada privativa, garagem e espaço suficiente para que ela e Madison pudessem recomeçar. Shauna trabalhou incansavelmente para transformar o novo lar em um refúgio. Um espaço cheio de calor e estabilidade para sua filha. Apesar das longas horas de trabalho e do cansaço constante, nunca deixou transparecer suas dificuldades. Continuava sendo a mulher otimista e determinada que sempre fora. Certa vez, no início de setembro, Shauna terminou o turno no cassino como de costume e foi para casa. Assim que entrou em seu apartamento, o coração acelerou. Algo estava errado.
Um arrepio percorreu-lhe a espinha, enquanto seus olhos percorriam o ambiente, procurando por qualquer coisa fora do lugar. Era inconfundível. Alguém havia estado ali. Não podia sequer ser chamado de um assalto comum, pois, curiosamente, todos os objetos de valor permaneciam intocados. No entanto, algo faltava. Sua aliança de casamento. Isso já seria perturbador o suficiente, mas a descoberta seguinte tornou tudo ainda mais inquietante. Ao verificar seus pertences, percebeu que outra coisa também sumira, a parte inferior de seu biquíni. E o mais bizarro, em seu lugar, havia um par de cuecas masculinas, pequenas, dobradas cuidadosamente, como se tivessem sido deixadas ali de propósito para que ela as encontrasse. Toda a situação era incompreensível. A ideia de que um estranho havia remexido em seus pertences pessoais, tocado em suas coisas e deixado aquele símbolo repulsivo a deixou abalada. E ainda assim, apesar do medo crescente, ela não sabia o que fazer. Relatar o ocorrido à polícia parecia quase ridículo. O que diria? Que alguém havia roubado a parte de baixo de um biquíni e deixado uma cueca no lugar? Parecia mais uma brincadeira de mau gosto do que um crime de verdade. Seu otimismo natural a levou a minimizar o incidente, convencendo-se de que fora um episódio isolado, que nada pior aconteceria. Assim, apesar do desconforto profundo que crescia dentro dela, Shauna não tomou nenhuma medida para reforçar a segurança de sua casa. Não trocou as fechaduras. Não instalou um sistema de alarme. Simplesmente seguiu em frente, tentando acreditar que tudo não passara de uma estranha e única invasão. Na manhã de 29 de setembro de 2012, pouco depois das 3 da madrugada, câmeras de segurança do cassino registraram imagens de Shauna Tiafai, de 46 anos, encerrando o turno. Ela parecia exausta, mas satisfeita, ao sair do estacionamento e entrar em seu carro, iniciando a viagem de 30 minutos até seu apartamento em Summerlin. Era uma rotina que já repetira centenas de vezes. No momento em que estacionou o carro na garagem e saiu, um predador a esperava. Shauna mal teve tempo de reagir antes de ser atacada na escada que levava ao seu apartamento. O ataque foi brutal, impiedoso e implacável. Seus gritos foram abafados pela escuridão da madrugada enquanto ela lutava com todas as forças que tinha. Mas não foi suficiente. O agressor garantiu que não houvesse testemunhas, nem chance de sobrevivência. Por 6 horas agonizantes, o corpo dela permaneceu ali, intocado, invisível, enquanto o mundo seguia alheio ao horror que acabara de acontecer. Somente às 9 da manhã ela seria finalmente encontrada, e nas circunstâncias mais trágicas possíveis. Naquela manhã, George Tiafai havia terminado um exaustivo turno de 24 horas no quartel e foi buscar Madison, a filha de 8 anos, na casa da mãe. Era um dia comum, como qualquer outro fim de semana. Mas enquanto voltavam, Madison lembrou que havia esquecido algo importante no apartamento da mãe. Pediu ao pai que passassem lá para buscar. Ao se aproximar do sobrado, George imediatamente sentiu que algo estava errado. A porta da garagem estava entreaberta. Não estava trancada. Um sentimento de inquietação tomou conta dele. Entrou. E foi recebido por uma cena de horror inimaginável. O corpo sem vida de Shauna jazia no chão da sala de estar, o rosto coberto de sangue e hematomas. A brutalidade era chocante. O sangue se espalhava pelo carpete, manchando tudo ao redor. Madison soltou um grito ensurdecedor, e George rapidamente a levou para fora, tentando poupá-la da visão terrível. Suas mãos tremiam ao discar 911. A voz saiu trêmula, tomada pelo choque, enquanto relatava o que havia encontrado. Contou ao atendente que não via a esposa há quase 2 dias e que estavam morando separados há meses. Quando os paramédicos chegaram, confirmaram o que George já sabia. Shauna estava morta. Não havia nada a ser feito. Inicialmente, a polícia suspeitou de um tiro na cabeça devido à grande quantidade de sangue, mas a análise revelou uma verdade ainda mais terrível. Shauna havia sido espancada até a morte. 17 golpes na cabeça.
cada um devastador. Os dedos da mão direita estavam quebrados, sinal de que ela havia tentado se defender. Fora uma morte lenta e dolorosa. Enquanto os investigadores reconstruíam a linha do tempo, conversaram com vizinhos, um dos quais relatou ter ouvido ruídos estranhos por volta das 3h30 vindos do apartamento de Shauna. Na hora, ele achou que fosse apenas o barulho típico da madrugada. Nunca imaginou que se tratava do som de uma mulher lutando por sua vida. O assassinato chocou a comunidade de Summerlin. Os colegas de Shauna ficaram horrorizados. Naturalmente, o primeiro suspeito foi George. Como marido separado, ele tinha um motivo claro e, em teoria, oportunidade. Um divórcio conturbado, ressentimentos não resolvidos. Tudo parecia se encaixar. Mas, conforme a investigação avançava, ficou claro que George tinha um álibi sólido. Ele havia estado no quartel por todo um turno de 24 horas, cercado de colegas que confirmaram sua presença. A polícia o excluiu oficialmente da lista de suspeitos. Então, amigos e familiares de Shauna revelaram um detalhe perturbador. Alguém havia invadido seu apartamento semanas antes do assassinato. Curiosamente, nada de valor fora levado. Os únicos itens desaparecidos eram a aliança de casamento e a parte inferior do biquíni. Essa revelação mudou o rumo da investigação. Teria o crime sido cometido por um perseguidor? Talvez alguém obcecado por ela, observando-a nas sombras, esperando o momento certo para atacar? Poderia ser um admirador rejeitado, cuja obsessão se transformara em fúria? Um pretendente desequilibrado, ferido no orgulho, que decidira se vingar da forma mais violenta possível? A ideia era assustadora, mas plausível. Os investigadores sabiam que precisavam considerar todas as possibilidades, e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A investigação sobre a trágica morte de Shauna Tiafai avançou rapidamente. Apenas 48 horas depois, a polícia recebeu um telefonema. O autor era William Panks, conhecido como Big Will, um morador de longa data de Las Vegas, famoso por conhecer os bastidores da cidade. Ele trabalhava como encarregado de manutenção em um condomínio, mas também era reconhecido por ajudar ex-presidiários a se reintegrarem à sociedade. No entanto, nada o preparou para a confissão horrenda que estava prestes a ouvir de um suposto amigo. Segundo Big Will, um homem que ele conhecia apareceu em sua casa eufórico, cheio de empolgação. O sujeito mal conseguia conter o entusiasmo ao compartilhar o que considerava uma grande notícia. À medida que Big Will ouvia, um frio percorria-lhe o estômago. O visitante, seu amigo, se gabava de ter, na noite anterior, mandado uma mulher para o outro mundo. Falava do ato como se fosse uma vitória, um feito glorioso. Com um sorriso distorcido, disse que agora estava livre, pronto para deixar a cidade e começar uma nova vida luxuosa. Horrorizado, Big Will exigiu saber o que exatamente o homem havia feito. A resposta foi gelada. Ele contou que espancou a mulher até a morte com um martelo, golpeando-a repetidamente até que a ferramenta se partisse ao meio. Big Will havia passado anos ajudando ex-presidiários a se reabilitarem, guiando-os rumo à redenção. Mas aquilo estava além de qualquer redenção. Era pura maldade. Quando mais tarde viu o noticiário sobre uma mulher brutalmente assassinada em sua própria casa, soube, sem sombra de dúvida, que o amigo era o responsável. O peso dessa verdade o consumiu até que não pôde mais se calar. Então, pegou o telefone e chamou a polícia. No início, os detetives estavam céticos. A história parecia quase inacreditável, grotesca demais para ser verdade. Mas eles sabiam que não tinham escolha a não ser seguir a pista. Big Will lhes forneceu um nome: Neil Stevens. Um andarilho que vivia nos arredores da cidade, longe das luzes cintilantes da Strip, em uma tenda improvisada ao pé das colinas. Stevens tinha antecedentes criminais, mas nada que apontasse para a violência. Passara anos entrando e saindo da prisão por crimes menores. Posse de substâncias proibidas,
furtos e pequenas perturbações. Ainda assim, agora era acusado de um assassinato brutal e premeditado. Sem qualquer ligação aparente entre Stevens e Shauna, os detetives se esforçavam para encontrar um motivo. Por que um criminoso subitamente atacaria uma trabalhadora respeitada de um cassino? O que ligava seus caminhos? À primeira vista, nada fazia sentido. Mas uma coisa era clara. Eles precisavam encontrar Stevens e procurar provas. Como Big Will não sabia exatamente onde Stevens estava hospedado, ele conduziu a polícia até um supermercado onde o andarilho costumava perambular. Por sorte, os detetives não precisaram esperar muito. Por pura coincidência, eles avistaram Stevens bem em frente à loja. No mesmo instante, avançaram. Stevens foi preso no local por posse de substâncias ilegais, mas quando os oficiais o colocaram sob custódia, sua reação foi imediata e explosiva. Ele irrompeu em fúria, gritando que haviam prendido o homem errado. Negou tudo, e seus protestos tornaram-se cada vez mais desesperados. Mesmo assim, algo nele deixava os detetives inquietos. Seu comportamento errático, o olhar selvagem, tudo apontava para algo sombrio escondido sob a superfície. Ainda assim, uma pergunta persistia. Por que um homem sem histórico de violência cometeria um ato tão cruel? Para obter respostas, os investigadores sabiam que precisavam de mais do que uma simples intuição. Precisavam de provas concretas. Assim, enquanto Stevens permanecia em uma cela, os policiais iniciaram uma busca exaustiva pelo local onde ele estava morando temporariamente. Eles mobilizaram um helicóptero e uma equipe de busca para vasculhar as colinas áridas e o terreno rochoso do deserto, aproximadamente a 11 quilômetros da paisagem brilhante de Las Vegas. Foi um esforço árduo, mas a busca meticulosa logo deu resultado. Escondida entre o terreno acidentado, a polícia encontrou uma velha tenda rasgada, com o tecido gasto e remendado. O abrigo improvisado que pertencia a ninguém, menos que Neil Stevens. Essa descoberta sombria colocaria a engrenagem da justiça em movimento. Perto dali, sob um arbusto espesso, os investigadores encontraram uma prova aterrorizante. Uma calça fortemente manchada de sangue. A análise forense confirmou depois que o sangue pertencia a Shauna Tiafai. A revelação provocou um choque entre os membros da equipe de investigação. Dentro da tenda, em meio ao mau cheiro e aos pertences jogados, os policiais também encontraram uma pista importante. Uma etiqueta de preço amassada com um código de barras. O código foi rastreado até um martelo comprado no dia anterior ao crime em um supermercado local, ligando Stevens ainda mais ao assassinato brutal. De volta à delegacia, os detetives confrontaram Neil Stevens com as provas contundentes. Em vez de negar completamente, a atitude do suspeito mudou. Usando uma técnica psicológica antiga, os investigadores jogaram um blefe, dizendo a Stevens que alguém o havia incriminado pelo crime. Foi um blefe arriscado. E funcionou. O andarilho, que inicialmente estava na defensiva, de repente relaxou. Em vez de negar, ele surpreendeu os detetives ao confessar tudo. Ele admitiu ter sido o autor do ataque contra Shauna Tiafai. Descreveu suas ações horríveis com uma frieza assustadora, detalhando a violência do ataque. Contudo, uma questão crucial ainda pairava. Por quê? Os detetives sentiram que Stevens estava escondendo algo. A resposta surgiu quando os oficiais examinaram cuidadosamente o celular de Stevens. Em sua lista de contatos, entre nomes desconhecidos, havia um que se destacava. George. Os investigadores sentiram um arrepio. George. Poderia ser o mesmo George. O marido separado da vítima. As suspeitas se confirmaram quando eles cruzaram os registros de chamadas. O número de George aparecia repetidamente no histórico recente de Stevens. Uma análise mais profunda revelou uma verdade ainda mais chocante. George e Stevens haviam se comunicado 87 vezes no mês que antecedeu o assassinato de Shauna. Aquilo não era coincidência. Sua ligação vinha de anos antes. George havia encontrado em Stevens o peão perfeito. Usava o homem sem teto para fazer pequenos trabalhos em casa.
não por generosidade, mas como uma jogada calculada para irritar Shauna. Mesmo depois que Stevens perdeu o lar e passou a viver nas ruas, George manteve contato com ele. Ele havia jogado um jogo longo, manipulando lentamente Stevens até transformá-lo em sua arma. A relação entre os dois homens era profundamente perturbadora. Os detetives suspeitavam que Stevens sofria de instabilidade mental, algo que George explorou de forma cruel. O andarilho havia se apegado profundamente a George, idolatrando-o, tratando-o como um salvador e amigo mais próximo. Stevens faria qualquer coisa por ele, e George sabia disso. Ele moldou o andarilho para ser um cúmplice disposto em seu esquema mortal. Mas a prova final veio quando os detetives rastrearam o código de barras do martelo até uma grande loja da região. Determinados a encontrar provas irrefutáveis, vasculharam centenas de horas de gravações das câmeras de segurança. O que encontraram eliminou qualquer dúvida. Lá estava, nas imagens nítidas, George Tiafai e Neil Stevens, juntos, fazendo compras com calma. As câmeras os mostravam escolhendo um martelo, uma máscara de esqui e roupas pretas. Enquanto isso, na sala de interrogatório, Stevens continuava revelando segredos. À medida que falava, o verdadeiro horror do plano vinha à tona. George havia prometido $600 adiantados para que ele matasse Shauna e garantiu que receberia milhares de dólares mais tarde, quando o seguro de vida fosse pago. O assassinato havia sido meticulosamente planejado. George delineou cada passo. Eles discutiram várias formas de executar o crime, mas, no fim, decidiram encenar uma invasão domiciliar. Foi então que os investigadores perceberam. A invasão que ocorrera 3 semanas antes do assassinato não fora aleatória. Era um ensaio. Stevens fora instruído a entrar na casa de Shauna para memorizar o local, garantindo que não cometeria erros quando chegasse a hora do ataque real. George até permitiu que o cúmplice roubasse algo, o anel de casamento da esposa, como um pequeno bônus, algo que ele poderia penhorar. Depois de horas de interrogatório, Neil Stevens finalmente concordou em mostrar à polícia onde havia enterrado a arma do crime. O martelo, agora quebrado em 2 partes irregulares, usado para espancar Shauna Tiafai até a morte em um dos crimes mais brutais que a cidade já viu. Com a confissão e a recuperação da arma do crime, a polícia tinha provas suficientes para acusar George Tiafai como cúmplice. Mas em vez de prendê-lo imediatamente, os investigadores fizeram algo incomum. Entraram em contato primeiro com a mãe e a irmã dele, informando-as de que George estava implicado no assassinato de Shauna. Era o 9º dia desde a morte trágica de Shauna quando a família de George recebeu a notícia devastadora. Em choque, a mãe e a irmã fizeram exatamente o que os detetives esperavam. Ligaram para George. A conversa foi breve, mas decisiva. Enquanto os oficiais que monitoravam as ligações ouviam, escutaram a voz trêmula da irmã dizendo que ele agora era considerado culpado pelo assassinato da esposa. O efeito foi instantâneo. Segundos após desligar o telefone, George Tiafai saiu correndo de casa, entrou em seu caminhão e partiu a toda velocidade. Sua direção era caótica e perigosa. O veículo serpenteava pela estrada enquanto ele acelerava pela Summerland Parkway. Passou dos 135 km/h, pensamentos girando em desespero. Então, em um aparente ato de suicídio, ele não freou, não desviou. Apenas acelerou direto contra uma barreira de concreto. Por ironia do destino, ele sobreviveu. Os socorristas chegaram acreditando que encontrariam um corpo, mas milagrosamente, George estava vivo, graças ao cinto de segurança que havia colocado instintivamente. Ele foi levado às pressas para o hospital e os detetives não perderam tempo. Enquanto ele jazia no leito, ferido mas consciente, foi formalmente preso. Quando informado das acusações, de que era acusado de orquestrar o assassinato de Shauna, George apenas olhou e murmurou: "Ok." Enquanto isso, Neil Stevens também foi formalmente acusado. A rápida resolução do caso trouxe um alívio imenso para a família de Shauna. Parecia que, finalmente, haveria justiça.
Mas, se George tivesse morrido em sua tentativa de suicídio, teria escapado de toda a punição. Um pensamento que atormentava os entes queridos de Shauna. No fim, o destino interveio, garantindo que ele enfrentasse todo o peso da lei. Mais de 3 meses depois, Neil Stevens declarou-se culpado pelo assassinato de Shauna. A promotoria, em troca de sua cooperação, concordou em não pedir a pena de morte, com uma condição: ele teria que testemunhar contra George. Isso representou um desafio, pois Stevens ainda era emocionalmente ligado ao homem que idolatrava. Mesmo assim, ele era facilmente influenciável, e a equipe jurídica o convenceu a cooperar como testemunha de acusação. Apesar das negações obstinadas de George, o julgamento começou em agosto de 2015. A defesa veio preparada. O advogado de George atacou imediatamente a credibilidade de Stevens, descrevendo-o como uma testemunha não confiável. Disse que seu testemunho era uma farsa, uma tentativa desesperada de um reincidente para culpar um homem inocente. Durante o interrogatório, Stevens vacilou. Admitiu sofrer de alucinações visuais, ouvir vozes e ter um histórico de abuso de drogas e álcool. A defesa explorou tudo isso, retratando-o como um homem desconectado da realidade. Sua credibilidade desmoronou a cada resposta. Mas a acusação tinha muito mais do que suas palavras. O desafio era convencer o júri de que o aparentemente perfeito George Tiafai era capaz de tamanha crueldade. E eles tinham provas sólidas. O julgamento durou uma semana inteira, com depoimentos de 40 testemunhas e mais de 400 provas físicas apresentadas. Após longas deliberações, os 12 jurados se reuniram para decidir o destino de George. Foram 3 dias agonizantes, enquanto o tribunal mergulhava em tensão. Finalmente, o veredicto foi lido. George Tiafai, culpado em todas as acusações, conspiração e assassinato em 1º grau. A sentença foi definitiva. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Neil Stevens, o executor físico do plano, também recebeu uma sentença pesada. Prisão perpétua, com no mínimo 42 anos antes de poder solicitar liberdade.